Boa noite a todos e a todas. Hoje conversaremos sobre Antônio Lobo Antunes, um dos nomes centrais da prosa de ficção portuguesa da segunda metade do século XX e início do XXI, ao lado de José Saramago e Agostina Bessa Luís, uma autora menos conhecida, pelo menos no Brasil, autora do romance A Sibila. Além de ficcionista, Antunes também é psiquiatra. Na juventude, participou das guerras coloniais da ditadura salazarista na África, servindo como médico de campanha em Angola. Experiência narrada em muitos de seus romances, como Os Cus de Judas, que é excelente, e Memória de Elefante, seu livro de estreia, que estudaremos hoje. O título do livro, que inclui a palavra memória, já remete à ideia de saudade, a palavra que está nas origens da própria literatura portuguesa, desde as cantigas de amigo. Aliás, uma palavra que só existe em português. Nas cantigas de amigo, nós temos o lamento da moça que está afastada do namorado porque ele foi lutar nas cruzadas ou porque ele está caminhando como peregrino até Santiago de Compostela, e geralmente a jovem se lamenta próxima a um rio, próxima a um poço, ou seja, o elemento água, né, que é feminino, junto com suas amigas e, às vezes, na presença de animais como cervos. A saudade, no caso da literatura portuguesa, não é apenas algo que se refere ao passado. Há também a saudade profética do futuro. O padre Antônio Vieira, por exemplo, escreveu um livro chamado História do Futuro, em que ele projeta, a partir das trovas de Bandarra, um poeta sapateiro do Renascimento português, ele projeta no futuro a volta da grandeza de Portugal. Esse é um tema que começa com Bandarra, prossegue com Vieira e depois com Fernando Pessoa e vários outros poetas portugueses, principalmente na década de 1920. Não é à toa que Pessoa cria um movimento literário chamado saudosismo. No romance de Lobo Antunes, essa saudade é direcionada a um amor perdido, que ele recorda em suas perambulações por diferentes pontos de Lisboa e se expressa em frases contundentes, como "Existes tão fundo em mim". Há poucas peripécias na narrativa, e o discurso gira em torno de imagens, metáforas e alegorias, numa prosa musical quase abstrata. O narrador é um psiquiatra, a mesma profissão do autor, e o hospital onde trabalha fica no prédio de um antigo convento. O autor narrador faz uma crítica ao sistema manicomial, ao autoritarismo de administradores, médicos, enfermeiros e funcionários, retratados de modo caricatural,
que usam diferentes uniformes que denotam a estratificação social e parecem, abre aspas, organizados em esquadra de polícia, segundo Lobo Antunes, ou ainda amanuenses do cerebelo e etiquetadores pomposos do sofrimento, cuja função é vigiar e perseguir, ainda citação de Lobo Antunes, vigiar e perseguir a liberdade da loucura alheia, defendidos pelo Código Penal dos Tratados. Lobo Antunes inventa, ironicamente, uma arte da catalogação da angústia. Numa passagem do romance, o autor escreve: aqui, pensou o médico, deságua a última miséria, a solidão absoluta, o que em nós próprios não aguentamos suportar, os mais escondidos e vergonhosos dos nossos sentimentos, o que nos outros chamamos de loucura, que é, afinal, a nossa e da qual nos protegemos a etiquetá-la, a comprimi-la de grades, a alimentá-la de pastilhas e de gotas, para que continue existindo, a conceder-lhe licença de saída ao fim de semana e a encaminhá-la na direção de uma normalidade que provavelmente consiste apenas no emparelhar a vida. Sendo o próprio Lobo Antunes psiquiatra, é evidente que nessas passagens ele está exprimindo muita coisa que ele viu e sentiu. Em outra passagem, o autor escreve sobre a situação dos pacientes internados. Abre aspas. Débeis mentais, quase nus, masturbavam-se em movimentos de balanço, voltando para ele o espanto desdentado das bocas. Homens de cabeça raspada estendiam-se ao sol, mendigavam ou acendiam cigarros cujas mortalhas eram pedaços de jornal escurecidos de cuspo. Fecha aspas. O hábito de raspar a cabeça dos pacientes psiquiátricos e o uso de roupas, né, padronizadas fazia parte de um esforço de despersonalização dos pacientes, que eram, pelos tratamentos contínuos de choques elétricos, transformados em quase zumbis. Durante muito tempo, a psiquiatria se confundia muito com a tortura. Há um livro publicado no Brasil, que vale muito a pena vocês lerem, que foi escrito pela Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, que conta a história do Hospício de Barbacena, em que mais de 60 mil pessoas foram mortas enquanto esse manicômio existiu. E há fotos, né, nesse livro que são estarrecedoras, que lembram imagens de campos de concentração. E isso não era exclusividade brasileira. Em muitos lugares do mundo, mesmo na Europa, os hospitais psiquiátricos eram verdadeiros
depósitos de indesejáveis que eram submetidos a toda forma de maus tratos. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E também A História da Loucura, de Foucault, em que ele conta como eram tratadas as pessoas consideradas doentes mentais desde a Idade Média até os dias de hoje. Uma expressão muito conhecida é a barca dos loucos, ou nau dos insensatos, que vem do latim stultifera navis, o que vinha a ser isso. Segundo conta Foucault, numa cidade medieval, de repente as autoridades resolvem despachar todas aquelas pessoas indesejáveis, o que incluía mendigos, órfãos, aleijados, cegos, leprosos, viúvas, pessoas com doenças que não eram conhecidas na época, enfim, todos os indesejáveis. Eles eram colocados num navio e esse navio era despachado pelo oceano para que os supostos lunáticos morressem no meio do caminho. Então, essa foi a primeira forma de tratamento, né, dos supostos loucos. Depois surgiram outras formas de tratamento, sobretudo a partir da criação do hospital psiquiátrico, em que os mesmos indesejáveis eram recolhidos e tratados à base de choques elétricos, espancamentos, mal alimentados, né, com poucos cuidados médicos, enfim, uma verdadeira história de horror. E Lobo Antunes foi contemporâneo da época em que a psiquiatria em Portugal, em plena ditadura salazarista, ainda se situava nesse campo da crueldade. Bem, em outra passagem do romance, Lobo Antunes escreve sobre a situação dos pacientes internados. Abre aspas. Essa passagem eu já li. Em meio a esse cenário de pesadelo, o narrador questiona sua situação existencial e profissional. Abre aspas. O que me faz pertencer a este clube sinistro, meditou, e sofrer cotidianamente remorsos pela debilidade dos meus protestos e pelo meu inconformismo conformado. Essa frase, que é um paradoxo, inconformismo conformado, é uma das chaves de leitura do romance, uma vez que o narrador, ao mesmo tempo, sente revolta por essa situação, mas não se rebela contra ela, acaba se conformando à situação. A denúncia manicomial tem ainda outras camadas de sentido. O hospício é também metáfora de Portugal, que vivia o final da ditadura salazarista, comandada na época por Marcelo Caetano, que enviou a juventude portuguesa para as guerras coloniais em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Em certo momento do romance, Antunes escreve: os muros do hospital são concêntricos e abarcam o país inteiro até ao mar. Eu já tive vontade de escrever um romance
chamado Hospício Brasil. Um dia eu ainda irei escrever esse livro. Há também um outro livro de Lima Barreto, cujo título agora me escapa, que também trata da sua internação em um hospital psiquiátrico. É um outro documento de época que vale muito a pena ser lido. Vou ver se eu acho o livro, já mostro para vocês. Um minuto. Encontrei. Se chama Diário do Hospício, que conta sobre a internação de Lima Barreto. Recomendo muito a leitura desses dois livros. E da História da Loucura, de Foucault. Continuando, se o hospício, numa acepção, é a nação portuguesa, último reduto do fascismo na Europa, ao lado da Espanha de Franco, ele é também, em outra acepção, metáfora da vida do narrador. Ou, como diz Lobo Antunes, fizera da vida uma camisola de forças, em que se lhe tornava impossível mover-se, atado pelas correias do desgosto de si próprio. Encontramos no texto um isomorfismo, ou seja, uma identidade entre fundo e forma. A demência dos pacientes reflete-se na loucura da própria escrita, que assume muitas vezes o caráter de alucinação verbal, pela sucessão de metáforas ou de imagens inesperadas. Assim, por exemplo, nestas linhas, abre aspas, Creta de azulejos, habitada de papagaios de janela e chineses de gravatas, bustos de regicidas heróicos, pombos gordos e gatos capados, onde o lirismo se mascara de canário em gaiola, de cana, soltando os trinadinhos de sonetos domésticos. Fecha aspas. Um recurso muito utilizado por Lobo Antunes, e antes dele por essa de Queiroz, é o da caricatura verbal, influenciada pelos desenhos satíricos publicados nos jornais impressos. Assim, em Memória de Elefante, encontramos frases como sorriso gordo do porteiro, futuro Mozart do cacetete. A enfermeira-chefe, no seu gabinete de Dr. Mabuse, recolocava a dentadura postiça nas gengivas, com a majestade de Napoleão, coroando-se a si mesma. Uma enfermeira, parecida com a Dona Maria II das notas de banco. Minhas muitas pernas mancas, de centopeia coxa,
a empregada, magra e pálida, como uma condessa hemofílica. Guardadores de automóveis manetas, entre outros exemplos. Podemos pensar aqui também na poesia satírica de outro português, Cesário Verde, por exemplo, no poema Contrariedades. Prosseguindo. Não encontramos, em Memória de Elefante, uma narrativa linear, uma história, com uma sequência início, meio, fim. O livro todo, que apresenta planos superpostos na narrativa, objetivos e subjetivos, como o eu, a família, o trabalho e o mundo, é uma prosa fragmentária, descontínua, às vezes paródica ou irônica, em que não é rara a presença da ironia, do humor negro e de imagens expressionistas, como ocorre nestas linhas, abre aspas. Entre esses dois estádios de larva incipiente, plantavam-se, como numa galeria de bustos de gesso, manhãs de domingo em museus desertos, batizados de retratos a óleo, de homens feios e escarradores fedorentos, onde as tosses e as vozes ecoavam como em garagens à noite. Fecha aspas. O tema da solidão, do desespero e da saudade da mulher após a separação é desenvolvido, sobretudo nos últimos capítulos. Esta é a memória amorosa do narrador, conjugada com uma visão pessimista da vida, como lemos nestas linhas, abre aspas. Quando a vida se torna obsoleta e frágil, como bibelôs. Aprisionados todos pela tirania dos empregos, sem tempo para a alegria e para a esperança. E, pela segunda vez nesse dia, o psiquiatra teve vontade de se vomitar a si próprio, longamente, até ficar vazio de todo o lastro de merda que tinha. Labaredazinha portátil da angústia. A ideia da casa vazia apavorava-me. Podes achar idiota, mas preciso de qualquer coisa que me ajude a existir. Essa visão pessimista tem como consequência o conformismo do personagem, que não luta para transformar uma situação, mas se adapta a ela. Abre aspas, amanhã recomeçarei a vida pelo princípio. Serei o adulto sério e responsável que a minha mãe deseja e a minha família aguarda. Claro que também há uma ironia nessa frase. Um tema de especial interesse no romance de Lobo Antunes são as referências à guerra colonial da África. Tema também de seu livro mais conhecido, Os Cus de Judas, que se alia à denúncia do racismo, como na frase enterravam cubos de gelo no ânus dos negros que lhes desagradavam. Da ditadura salazarista,
de novo abre aspas, as botas mentais de Salazar. O Salazar transformar o país num seminário domesticado. Centenas de salazarzinhos igualmente castrados, perversos, dirigindo jornais, organizando comícios, conspirando nos entrefolhos das donas Marias deles. E também referências à polícia política portuguesa, a PIDE, por exemplo, aqui, das bombas de napalm, das raparigas grávidas espancadas pela PIDE. Aliás, a violência salazarista na África é algo pouco conhecido no Brasil, algo mais estudado na universidade, nos cursos de literaturas africanas, de língua portuguesa ou nos cursos de história. Mas os portugueses, com o apoio dos Estados Unidos, que forneciam aviões de combate, bombas de napalm, os portugueses cometeram diversas atrocidades de guerra. Por exemplo, o uso de minas terrestres. Graças a elas, Angola e Moçambique são países com um grande número de pessoas aleijadas que pisaram inadvertidamente nessas minas. E até hoje, minas que não foram descobertas nem desarmadas ainda provocam vítimas. Bem, se no campo macroestético temos o romance como uma prosa fragmentária e descontínua, no plano microestético, que diz respeito às frases e palavras, encontramos a utilização das figuras de linguagem próprias da poesia, tais como metáforas, tropismo vegetal de girassol, rebanho artrítico. Todos os acidentes geográficos do seu rosto convergiam como passantes para um epilético a lagartixar na calçada. A deslabirintação dos espíritos tortuosos. Inclusive, aqui há 2 neologismos. Pastas obesas, polvo gelatinoso da depressão, ruminações vegetais, o punho dela idêntico ao de um lagarto ressequido. Essa frase é bastante legal, né, para a gente enviar para uma pessoa que a gente não gosta. O punho dela, né, ou dele, idêntico ao de um lagarto ressequido. Encontramos também sinestesias, onde o cheiro das sardinhas assadas se combina sutilmente com os gemidos de cólica dos carrosséis. E ainda a figura do ícone. Na semiótica de Charles Peirce, há 3 tipos básicos de signo. O índice, que indica alguma coisa, como uma placa de trânsito, o sumário de um livro. O símbolo, que é um signo mais arbitrário, que não tem nenhuma relação com a coisa simbolizada. É algo convencional. E o ícone, que é um signo que reproduz a imagem de alguma coisa, como uma fotografia, um reflexo no espelho e assim por diante. E aqui nós temos os ícones em frases como as vírgulas das olheiras e o acento circunflexo da boca.
No caso das olheiras, é fácil descobrir, né, onde que estão as vírgulas. E o acento circunflexo, dependendo do desenho da boca. Lobo Antunes também faz uso da perífrase. A perífrase é uma figura de linguagem que também é chamada de antonomásia e circunlóquio. Consiste na substituição de um termo ou expressão curta por uma expressão mais longa, que serve para transmitir a mesma ideia. É algo parecido com a metáfora, mas diferente. Temos também a descrição quase surrealista de cenas cotidianas. Por exemplo, aqui, 3 adolescentes míopes confidenciavam sobre os bifes respectivos, mirando de viés uma ruiva solitária de faca parada no ar, como a pata suspensa de uma cegonha. Encontramos também imagens poéticas, à la Reverdy. A imagem poética no surrealismo e também no dadaísmo é quando você junta 2 coisas que não têm nada a ver uma com a outra, como o pneu de uma bicicleta parafusado num banquinho. E encontramos ainda a teratologia, que diz respeito à criação de monstros. Por exemplo, nestas frases: afagados por carros que se roçavam languidamente por eles, à maneira de grandes gatos ávidos. Relógio de parede decrépito, cujo pêndulo agônico oscilava como um braço caído de uma maca. Gesto meditativo de lagosta de vidro. Olho sem sensualidade do semáforo. Cruzou as pernas como as lâminas de uma tesoura. Essa é ótima. Ingleses magros como pontos de interrogação. Essa também é muito boa. Há também várias citações, quase enciclopédicas, de pintores, músicos, cineastas e outros artistas. Por exemplo, entre os pintores, Lobo Antunes cita Cimabue, Velázquez, Rembrandt, Picasso, Cézanne, Botticelli, Cranach, Matisse, Van Gogh, Miró, De Chirico, Van Eyck, Modigliani. Cita vários poetas: T.S. Eliot, Allen Ginsberg, Robert Desnos, Ezra Pound, Antero de Quental, Gomes Leal, Cesário Verde, Camões, Claudel, Gottfried Benn. Escritores: Charlotte Brontë, Scott Fitzgerald, Humberto Eco, Franz Kafka, Proust, Pascal, Nabokov, Eugênio Sue, Eça de Queiroz, Chekhov, Garcia Marques. Músicos como Charles Parker, John Cage, Paul Simon, Mozart, Lester Young. Cineastas como Fellini, Hitchcock. Personagens de cinema como o Dr. Mabuse. Atores e atrizes como Marlene Dietrich, Clark Gable, John Wayne. Personagens infantis como a Branca de Neve, Pinóquio, Coelho de Alice, Chapeleiro Louco, Rainha de Copas, Tio Patinhas. Logradouros de Lisboa, Praça da Figueira, Rua do Ouro, Jardim das Amoreiras, Mosteiro de Alcobaça, Praça José Fontana, Monte Estoril,
Cervejaria Estrela Brilhante, Póvoa de Santo Adrião, Parque Eduardo VII, Avenida de Roma. Todas essas referências eruditas, que permeiam também outros livros de Lobo Antunes, não apontam apenas para o repertório do gosto pessoal do autor, mas funcionam ainda como elementos ficcionais. Assim como em Edgar Allan Poe e Jorge Luiz Borges, a erudição é, ao mesmo tempo, algo que constrói o clima, um elemento de intertextualidade, ou exercício imaginativo do autor, a cultura como personagem da narrativa. Bem, este é o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje. Vamos, então, às perguntas e comentários.